agora sim. Tudo bem, Bia? Agora sim, tudo bem. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Cê- Bem-vindos aí ao nosso CBF Academy Talks, hoje falando de futebol feminino, com a grande Beatriz Vaz aí, uma parceira do futebol feminino que eu conheci, que tenho o maior orgulho, né, de ter no dia a dia. A Bia, que já foi atleta da seleção, fez uma transição de carreira e hoje é auxiliar aí da grande Pia Sandhagen. Vai falar com a gente aí sobre toda essa história, esse novo capítulo da seleção brasileira. Tudo bem, Bia? Boa noite, eu espero que vocês estejam me escutando bem. É um prazer muito grande, eu fiquei muito feliz com essa possibilidade. Show. Então, Bia, conta um pouquinho pra gente de como está sendo essa experiência, sair da vida de atleta, fazer uma transição e hoje está aí na seleção brasileira e principalmente sendo auxiliar técnica de um nome reconhecido mundialmente, né? Uma multicampeã aí, medalhista e tudo mais. Conta aí como é para você, como está sendo. Ah, Val, você sabe que o começo disso tudo foi até mesmo de muita reflexão para mim, né? Porque quando eu recebi o convite do Marco e do Vadão, e eu sei que você também me deu todo esse suporte dentro da instituição, foi um momento de um susto muito grande e você, né, pensa, será que esse daí é o melhor caminho? Como que eu vou responder isso tudo? E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o Marco e para o Vadão, vocês têm certeza disso, né? Porque era um passo muito grande. E eles falaram, Bia, agora é o momento de você fazer a sua transição, de você aprender. Então, eles tiveram muita paciência, foram pessoas muito importantes nesse processo todo, e foi um momento para eu entender também qual era o meu papel ali dentro. Meu papel no início era um papel de aprender, e eu me sinto uma grande privilegiada por ter tido essa oportunidade, de ter tido esse tempo de transição num lugar muito, muito representativo. Perfeito. E agora essa nova fase, né? Você teve uma vivência inicial, uma preparação, foram alguns anos, e agora esse novo ciclo, né? Esse ciclo especial de pré-Jogos Olímpicos, de um novo momento do futebol feminino, porque nos últimos 2 anos a gente teve uma mudança muito grande, né? É uma evolução muito rápida. A gente que está nesse meio, a gente Uhum. sabe que era alguma coisa que a gente já vinha lutando muito, que várias outras pessoas vinham lutando, vinham buscando. Só que assim, de uma hora para outra, a gente viu tomar uma velocidade que incrível para a gente que está envolvida nisso, é maravilhoso, né? É o caminho que a gente sempre quis. E você ainda está nesse meio ainda mais, né, próximo da grande treinadora e agora com um novo trabalho e tudo mais. Fale para mim. E aí vem uma próxima etapa, né? Foi igual você falou, foi um movimento, por algumas etapas que foram sendo cumpridas e a gente teve a sorte de continuar, né? De poder dar continuidade. Num momento totalmente novo, num momento que a Pia e a Lili trazem coisas diferentes do que a gente estava acostumado. E eu não digo dentro da comissão, eu digo de uma maneira geral dentro do futebol. Hoje nós temos funções diferentes, né? Inicialmente era algo de aprender, agora atuando de uma maneira ah, mais pontual, mais como um auxiliar. E ela e a Lili trouxeram para nós grandes valores, né? E uma das características que elas têm é de delegar funções. Então, dentro da comissão, nós temos as nossas funções muito bem esclarecidas, cada um sabe qual é o nosso papel, e isso traz grandes responsabilidades, porque a partir do momento que você é responsável por algo, você precisa apresentar essas coisas. E isso traz uma evolução de toda a comissão, individual, como profissional, claro, porque você precisa corresponder, mas também traz uma evolução de todos nós como grupo,
porque você vai se questionando se aquilo é o suficiente e aí você vai aumentando o seu nível. Então são pequenos detalhes que eu estou dividindo com vocês aqui, porque eu fico muito feliz de poder fazer isso. Bom, a gente agradece aí compartilhar toda essa história. A gente sempre quer saber um pouco mais dos bastidores, a gente quer saber como acontece essa proximidade. Então, você está aqui dividindo com a gente também é uma super oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais, né? A gente recebeu muitas perguntas. Eu estou vendo aqui que tem treinadoras, tem um monte de gente aí, pessoal da seleção de base presente, uma galera que trabalhou com a gente também, que está nessa pegada, nessa batida de dar mais visibilidade para o futebol feminino e principalmente profissionalizar. A gente tem um produto melhor, a gente tem um futebol feminino mais forte, né, mais consistente, que essa que é a nossa busca diária, cada uma na sua área, na CBF, mas a gente ali puxando a corda para o mesmo lado para a gente conseguir avançar na positividade, a gente conseguir avançar em coisas muito legais, assim, que reflita nas meninas, que reflitam nas atletas, não só no restante. Como a gente recebeu muitas perguntas, a gente vai começar a responder, porque afinal de contas as pessoas veem que elas têm seus interesses, né? Vamos lá, então. Vou começar aqui com a pergunta da Verônica, que ela mandou antecipado, tá? Legal. E eu já fiquei bem feliz com Legal, essa legal. pergunta, porque isso vai mais na minha área do que na da Bia. Já estou bem feliz, né? Ok. Ela diz assim: o futebol é um esporte universal, porém a fisiologia da mulher é diferente da do homem. Como a seleção brasileira feminina se prepara sabendo das questões fisiológicas, né? Menstruação, mau humor, rendimento e tudo mais. Diz aí, Bia. Poxa, que pergunta legal. A gente sempre fala que o futebol é o mesmo, mas tudo tem suas peculiaridades, né? E a mulher tem suas peculiaridades, óbvio. E essa parte fisiológica é algo que, dentro da seleção, a gente tem a Tati como ginecologista e ela faz um acompanhamento dessas meninas. Sempre que inicia o ano, ela consegue ir até onde a gente vai fazer os treinamentos e ela faz esse acompanhamento. Dentro da comissão, a gente tem, não um relatório, mas a gente conhece uns aos outros, né? E a gente sabe que tem períodos que precisam ter mais cuidados que outros. Então, tem esse acompanhamento médico, mas também tem a sensibilidade da comissão de respeitar momentos, de conhecer essas atletas e saber que tem horas e horas. Mas ali dentro eu sempre vi essa sequência do trabalho da ginecologista como algo de acompanhamento da saúde, mas que elas conseguem, fora também da seleção, fazer esse trabalho. Show de bola. Pegando um pouquinho o gancho nessa pergunta, eu acho bem importante o que acontece. Hoje eu estou na CBF Academy e eu venho trabalhando, aí no final eu vou dar mais informações, mas um dos cursos novos que a gente vai estar tentando implantar agora é justamente esse, voltado para a fisiologia da mulher atleta. Então, muito em breve aí já vai estar na prateleira da CBF Academy um curso específico para tratar todas as questões neurofisiológicas da mulher atleta no futebol. Então, quem está ligado aí, quem tem esse interesse, em breve você já vai poder se aprofundar muito nesse assunto. Segundo a própria Pia comentou, vai ser um curso sem precedentes, que assim, hoje está se falando muito nisso, mas não tem algo para você buscar as informações, para você, não vai ser um curso de formação, mas vai ser um curso informativo que vai ser muito, muito interessante. Então, por isso que eu fiquei feliz por causa dessa pergunta. Vamos para mais uma aqui, Bia. Camila Orlando, treinadora lá do interior de São Paulo. Série A1, Série A2. Camila. Como você enxerga a criação e a necessidade da seleção brasileira sub-15? Cami, eu acho que a sub-15 vai ser um caminho bem natural de acontecer, e importante, né? Porque a gente precisa de todas as etapas, a gente precisa que os atletas, quanto mais etapas e vivências elas tiverem, melhor. Então eu acredito sim na importância dessa categoria, eu acho que é um caminho muito que precisa ser seguido, eu acho que é um próximo passo. Eu acredito muito que esteja próximo e a importância disso
a gente sempre conversa muito sobre isso, né? É passar por todas as etapas e todos os processos, e quanto mais vivência você tem, isso vai se refletir nas categorias maiores. De bola. Terceira pergunta, coach Refosco. Qual o trabalho mais complicado na sua visão dentro da seleção brasileira? Tá Qual o trabalho difícil. mais complicado? Isso. Assim, todos os papéis são muito importantes, porque a gente pensa numa engrenagem que ela precisa funcionar. Mas quem toma as decisões finais, com certeza, ocupa os cargos, né, que são mais complexos. Então, do treinador realmente é aquele que vai bater o martelo, que vai dar a palavra final, e eu acredito que seja aí o papel mais difícil mesmo. Vamos lá, mais uma. Vitor Freire. Qual a importância, aí você já meio que falou da Sub-15, né? Mas vamos colocar aqui e jogar a pergunta. Qual a importância da capacitação da base? Aí talvez a gente possa falar um pouquinho da capacitação dos profissionais, né? Em vez da... Por favor, por favor. Que eu acho assim, tipo, para você trabalhar com a base, a responsabilidade, como você falou, ela ainda é muito maior, porque é ali que tudo vai começar, né? É ali que ela vai aprender, que ela evitar de se ter vícios, de se criar vícios ou movimentos errados, o tipo de motivação. Eu acho que a própria licença C que a gente tem, né, é justamente para isso, é para colocar numa trilha ali interessante de formação. Se você pensa diferente disso, fica à vontade. Não, Paulo, é perfeito. E assim, a gente fala que tudo passa pelos profissionais, né? Pelos educadores. E a gente está vendo algo muito bonito dentro do futebol feminino, que é essa capacitação de todos os profissionais que estão envolvidos na modalidade. Então, quando você tem profissionais capacitados que conseguem dar todas, né, dar a informação, que dá a base necessária para essas meninas mais jovens, todos esses processos vão ser respeitados e elas vão passar por eles, e isso vai alimentar e vai refletir lá na frente. Isso na verdade, esse trabalho bem feito, ele reflete e vai construindo, porque assim, quando chega numa seleção ali sub-17, que hoje é a primeira que a gente tem, se esse trabalho já está bem feito, você tem uma qualidade maior numa seleção. E aí você vai construindo até refletir lá onde você está com a pia que já chegam preparadas, né? Então essa formação eu acho extremamente importante também, essa capacitação dos Não, profissionais da total, base. Vamos lá, total. Ricardo Soares, aí a gente muda um pouquinho o tema, está perguntando as dificuldades nas gestões dos clubes femininos. Como que você vê essa questão aí dos clubes femininos, a dificuldade, o que pode facilitar? Eu acho muito interessante, Val, e assim, um passo muito importante quando você está no clube é saber de maneira clara qual o objetivo desse clube. É só a formação? É só a competição? É o alto rendimento? E quando você tem tudo isso muito claro, você consegue definir, né, o que você precisa para alcançar esses objetivos. Se eu tenho um clube, né, e ele é um clube de porte menor, vou traçar um objetivo para ele. Eu traço um objetivo e eu vou buscar a minha meta. E eu acho que esse é o grande desafio. A gente pensar exatamente o que se quer e quais as etapas e os momentos que eu vou poder, que eu preciso passar para que eu possa ser um clube de alto rendimento, por exemplo. Será que eu já começo grande? Né? Será que eu já começo no alto rendimento? O que eu vou precisar para ter esse alto rendimento? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre deixar claro, é o passo inicial. E eu vejo que isso é uma necessidade. E esse é um momento interessante Não também sei se eu para os clubes, respondi. né? Porque Oi? Eu respondi? Não, o momento Eu interessante para os respondi. clubes que tem agora é porque, assim, é um momento onde você pode avaliar, você pode começar de uma forma diferente, né?
porque ainda não tem, não é aquela competitividade tão grande como você tem no masculino. Então, você consegue fundamentar muito bem um trabalho, você começando com a base e levando e tal, para daqui 2, 3, 5 anos você ter um trabalho muito mais consistente, né? Do que simplesmente, vou começar com a elite e tudo mais. A gente tem esse tempo ainda no feminino para você estruturar melhor, você traçar, digamos, um planejamento estratégico, um plano de ação, e falar assim, não, vou fazer assim e ter esse tempo para chegar. Hoje a gente conhece ali alguns clubes que estão trabalhando dessa forma e que estão atingindo resultados bem legais nesse sentido. Assim. Vamos lá, as perguntas não param aqui, estão bombando. Bia, está preparada? Que bom, que bom, que bom. Então vamos lá, Gé Costa. Como é a metodologia de treinamento aplicada na seleção feminina? Essa eu não vou poder te ajudar. Ô, Val, não, eu acho muito legal essa pergunta. E eu vou falar um pouquinho do trabalho, né? Quando a gente está na seleção, a gente tem períodos curtos de trabalho. Então, mais do que uma metodologia, você precisa é, priorizar, né, o tempo que você tem. O que você quer nesse período? Quais são os objetivos? Então, a gente fala muito sobre a priorização das informações. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, prático. Algumas datas FIFA a gente consegue jogar um jogo, ou só treinamento, ou 2 jogos. Nesse último, né, no torneio da França, a gente foram 3 jogos. O primeiro Holanda, o segundo França, o último Canadá. Cada jogo ele teve um objetivo. Cada jogo foi visto uma coisa. Então, uma semana antes, o Fabinho e o Capelli, o Fabinho preparador e o Capelli fisiologia, eles acompanharam essas atletas para ver como elas iam chegar até a França, né, na convocação. A partir daí, se você perceber, a Holanda, nós tivemos 10 atletas em campo que estavam na Europa. Então, isso é priorizar o que a gente precisa. Mais do que o resultado, qual é o que a gente está buscando, né? E aí a gente fala muito sobre qual o cenário que a gente tem, a informação, né? O que a gente quer passar, feedback, a gente analisa tudo, as informações são passadas para as atletas o tempo inteiro, a gente está sempre analisando. E as informações, elas chegam de maneira simples, então a gente tem uma mesma mensagem, mas os exemplos, eles podem ser diferentes, mas a mensagem, ela é repetida várias vezes. E aí vou passar para um dia comum de treino, né? Um dia de treinamento. A gente já sai do hotel ou de onde a gente estiver com o treino já passado para as atletas, então todo mundo sabe o principal do treino, a gente finaliza, a gente analisa esses treinos, a gente dá o feedback, então essa é algo constante, que é o que a gente trabalha sempre. Eu espero ter exemplificado um pouquinho sobre como é, né, esse trabalho. Perfeito. Seguindo ainda nessa linha, vou fazer uma pergunta que chegou agora. Aninha Valinhos, como a Pia vê a condição física e tática da nossa seleção em relação às demais, às outras seleções? Val, você pode repetir, por favor? Como a Pia, né, a treinadora, vê a condição física e tática da nossa seleção frente às demais? Eu não vejo... Pelo contrário, a gente acha que o Brasil é uma seleção que tem apresentado grandes resultados, tanto taticamente quanto fisicamente. E essa parte física, a gente tem visto uma melhora muito grande, porque os clubes estão cada vez mais estruturados, e essas meninas, quando chegam na seleção, elas estão possibilidades ali, né? Então, eu não vejo grandes diferenças. Pelo contrário, eu acho que a evolução está sendo vista e a gente consegue perceber valores importantes em cada partida. Só um pouquinho que me perdi aqui nas perguntas. Tá bom.
Vamos lá. Também ainda nessas questões de campo e seleção, a Catiúce Castro pergunta: o que precisa ser feito para profissionalizar mais atletas do futebol feminino? Mesmo com o crescimento da modalidade, ainda temos mais atletas amadoras do que profissionais. Na verdade, na CBF ainda o feminino o final aí. É uma categoria amadora, né? A gente não tem o status de profissional ainda. Aí eu acho que a gente pode tentar responder na questão do dia a dia mesmo, do comportamento das atletas, mais nesse sentido, porque em questão de amador e profissional é uma questão mais de nomenclatura, né? Eu acho que você pode tentar responder mais voltado para a questão de disciplina e tudo mais, né? Individual. Nossa, faltou bastante, mas eu vou mais ou menos... Não, por favor, desculpa. Como que pode ser trabalhado a profissionalização de mais atletas no futebol feminino? Porque apesar da modalidade ter desenvolvido, né, nesses últimos tempos, ainda tem mais atleta amadora do que profissional. Isso daí é algo que a gente vai ter um pouco de paciência ainda, né? Porque cada dia mais a gente consegue ver o profissionalismo dos clubes, das meninas, dos profissionais que trabalham. Mas quando a gente fala de profissionalização, a gente fala em valores, né? A gente fala de estruturas maiores. E a gente precisa entender se hoje o futebol feminino suporta isso. E para que isso aconteça, a gente vai precisar, obviamente, de uma estruturação desses clubes, dessas instituições. Então, eu vejo como um movimento, um processo que vai acontecer, que tem acontecido, que a gente tem visto muitos clubes aí conseguindo profissionalizar, né, suas atletas, mas é importantíssimo entender que cada clube, se ele consegue, né, ter essa estrutura, porque a profissionalização, ela traz mais valor, né, de montante mesmo, de organização, de capacitação dessas pessoas que estão por trás de tudo isso. Então, é um passo importante, é um passo que a gente precisa saber muito bem se a gente consegue dar. E levando um pouquinho para o outro lado, na questão das atletas, até eu vi que a Fernanda Coimbra comentou, e é uma ideia que eu tenho muito clara também, tem muito essa questão do compromisso das atletas na sua autoprofissionalização, né? No seu comportamento. Com certeza. Né? Da forma como ela encara essa carreira, desde as categorias de base ali, levar a sério, treinar, e o quão comprometida ela é com isso, isso também é o profissionalismo. Quanto mais seriedade ela tem nos treinos, quanto mais seriedade ela tem na vida dela de se cuidar, né, de se cuidar de forma geral, não só para o bem-estar, como saúde e tudo mais, e para o desempenho. Isso também é uma profissionalização, né? Você levar a sério, você ser profissional nesse compromisso que você tem, independente de onde você está e aonde você vai chegar. Com certeza, Val, isso aí é fundamental. Eu acho que esse passo a gente deu, né? As atletas encararem isso como uma profissão, como algo que precisa de compromisso, de comprometimento, de você saber, né, o seu papel, da sua importância. E isso é um passo importantíssimo. Não é só os clubes serem profissionais, né? Quando toda essa estrutura ela precisa entender sua importância e seu papel dentro disso tudo. Até porque quanto mais comprometida e séria você é, mais você pode cobrar que as pessoas também sejam, porque senão fica desigual, né? Vamos lá. É verdade. Silva Gomes. Qual a importância do futsal na sua carreira, tanto como jogadora como na comissão técnica? Como fala a primeira parte? Fala de novo, desculpa. Qual a importância do futsal na sua carreira, como atleta e agora na comissão técnica? Como foi? A primeira parte está cortando. Qual a importância do futsal? Qual a importância do futsal? Eu fiz toda a minha base no futsal. Eu fui para a faculdade com bolsa no futsal. Então, eu fui futsal até 21. Até meus 21 anos eu estava jogando futsal.
Então, eu ia para a faculdade, à tarde eu tinha treino de futsal por um clube, pela Sabesp, aqui de São Paulo, e à noite eu tinha o treino de futsal com a faculdade. Então, minha base inteira foi o futsal. Show de bola. E aí também, essa pergunta é interessante porque a CBF Academy também está abrindo agora cursos específicos para futsal. A gente já tá lançando Uhum. algumas coisas, tá? Vai ter essa prateleira também na CBF Academy e também incluindo aqui muita coisa do futsal feminino. Então, em breve já se terá mais essa opção para especialização, para capacitação. O futsal está super incluído agora também na CBF Academy. E, Bia, até uma curiosidade. Eu não sei se eu vou ter o número exato, mas a Laura, que é assessora, né, ela estava fazendo o levantamento de algumas informações das meninas, e se eu não me engano, 13 meninas dessa última convocação fizeram toda a base no futsal. Eu não sei se ela está aqui, mas se ela tiver, ela puder acrescentar essa informação, então você vê que o futsal ele é fundamental, né? Tanto no não, masculino quanto no feminino. exatamente o que eu ia falar. Hoje, tipo, a grande formação é o futsal, né? Dali que sai, até pela facilidade de prática, por estar nas escolas e tudo mais. Bia, Aqui. mergulhou? Ah, voltou. Cliquei aqui porque baixou o volume. Equipe multidisciplinar, voltando um pouquinho agora para a seleção brasileira de novo. Lauren Silver. Uau, Silver. Desculpa, a pronúncia talvez não esteja correta. O psicólogo tem sido o diferencial em competições. Como é feito na seleção? A Marina, né, agora ela é a psicóloga, ela tem estado com a gente em todas as convocações desde o início do ano. Foi o início do ano, sim. Ela faz o acompanhamento das meninas, né, durante os treinos, sempre junto com a gente, e ela tem a estratégia dela de abordagem, né? Isso daí é algo que ela tem com cada atleta, então aí eu já não sei muito bem, porque é a estratégia dela. Mas ela tem reuniões tanto individuais quanto em grupo. E o que a gente percebe é que está tendo um retorno muito positivo das atletas, e isso tem agregado sim, né? A gente tem visto e a gente tem recebido muitos feedbacks positivos. Bom saber. E a gente brinca que ela não A está gente teve. tratando das atletas, mas da comissão também. Bom saber, já senti algumas diferenças em você, Beatriz. Juliana Juari. Beatriz, você acha que os clubes brasileiros deveriam investir nas categorias de base femininas? A gente já falou aí da importância das categorias de base, né? Acho que já está respondido aí que o trabalho das categorias de base ela é imprescindível para as Sim. meninas chegarem bem, né, na ponta, que é lá onde você está hoje. E também assim, né, Val? Quando a gente fala dessas categorias de base, a gente teve uma época que essas meninas saíam de algum lugar, né? Elas saíam das ruas, do futsal, enfim, elas sempre saíam de algum lugar e já iam, pulavam muitas etapas e já iam para as categorias adultas. Então, quando a gente fala, né, disso tudo, a gente vai alimentar essas categorias maiores. E é isso que o masculino faz com, né, por exemplo, o Barcelona, com muita maestria, outros aqui do Brasil que são formadores. Então, o feminino, a gente precisa fazer isso. A gente vê grandes exemplos de formação. A gente tem o Centro Olímpico aqui em São Paulo, o São Paulo, né, ele sempre trabalhando junto. A gente tem o Kinderman em Santa Catarina, sempre foi um grande formador. Então, a gente tem o Internacional, tá com categorias de base, a Ferroviária, Fluminense. A gente tem grandes exemplos aqui. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem. O Corinthians, o Santos. Então, a gente tem bons exemplos aí de categorias de base que eles estão acontecendo, sim. Se eu esqueci de alguém, por favor, me ajude aí. Não, e vale lembrar que até
3 anos atrás e tal, antes dessa aceleração, o futebol feminino ele era mantido, a manutenção dele, né, a existência dele era feita por clubes que trabalhavam a base e essas meninas já jogavam nas equipes principais, né? E foi o que foi mantendo. Hoje, vários desses trabalhos se tornaram parcerias com os clubes maiores, né? Mas a gente tem que dar uma valorizada nesse pessoal que ficou anos ali trabalhando, onde as estruturas não eram tão legais, onde a visibilidade não era nenhuma. E agora não dá, tipo, o clube grande chegou e tal, e esquecer, né? Tipo, valorizar. Verdade. As pessoas que fizeram muito esse trabalho quando não se via é importantíssimo. O pessoal tá colocando aqui, SMAC do Pará, Ferroviária, o Corinthians, esses daí eu lembrei, tô lembrando aqui, de verdade. Eu acho que a mudança que teve nos últimos anos foi muito positiva. É o que eu costumo dizer, a gente ainda não está no ideal, né? Ainda não estamos no que a gente quer como ideal, mas o movimento que foi feito, assim, e o que tem se avançado já é um ponto muito Com positivo para a certeza, gente estar com motivação para seguir nisso. A gente ainda está longe do que a com gente certeza. quer. A gente já conseguiu alguns avanços bem interessantes, né? Aqui, ó, Rômulo Mônaco, como a comissão consegue acompanhar as atletas que jogam em times pequenos? Legal. Os times pequenos, né, eu não sei muito qual é o tamanho que ele fala, mas a gente procura sempre acompanhar. A gente tem ferramentas que têm alcançado e alcançam distâncias, tamanho de time, isso não importa, desde que ele esteja em algum campeonato que faça essa cobertura. A gente tem pessoas, assim, de muita confiança que pode informar até os lugares. A gente tem um Pombo e a Lili sempre muito ligada nessas informações. A gente procura estar sempre perto, né? A proximidade com as comissões técnicas também, isso ajuda muito. E tudo isso tem sido feito. Então, ferramentas para assistir jogos, para acompanhar, pessoas de confiança para que a gente troque informações. A gente vai até os lugares também para assistir os jogos e então tudo isso está sendo feito. Perfeito. Aqui a gente muda um pouquinho o foco até para tornar isso interessante e te dar uma moralzinha, né? Priscila Mesquita, Bia, fale um pouco da sua transição de jogadora para auxiliar técnica. E como você se preparou para esse dia? Qual foi a sensação de entrar em campo com outra responsabilidade? Mal sabem eles quantas conversas a gente teve, hein? É verdade, Val. A Val foi uma pessoa muito importante nisso tudo, né? Ela sempre me incentivou, sempre identificou alguma coisa que eu poderia contribuir. Eu agradeço muito, faço muita questão de sempre agradecer em todas as oportunidades que eu tenho. E eu tive muita sorte de ter encontrado, né, em toda a minha vida, pessoas que me apontaram bons caminhos. Eu me formei em Educação Física em 2008, fui para fora, fui estudar inglês, que eu sempre tive muita vontade, voltei, continuei jogando, mas alguém sempre muito curiosa, muito inquieta, com muita vontade de tentar ajudar de alguma forma a modalidade que sempre me deu tudo. E no meu último ano como atleta, que foi em 2017, eu tinha a possibilidade de continuar jogando ainda, mas foi quando o convite de fazer parte da comissão técnica apareceu. Eu tinha acabado de fazer o curso de treinadora da licença B pela CBF. Em 2016 eu fiz o curso de gestão, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer melhor a Val, mas em 2015, 16, já perdi o tempo, já, 16. muito tempo. 16. E aí em 2017 foi a oportunidade de fazer a licença B. O Maurício Salgado era o treinador do Audax, o Bari, hoje ele está no Internacional. Quando eu encontrei com ele, falei, Bari, apareceu a oportunidade de fazer esse curso aqui em São Paulo, será que eu posso me ausentar alguns dias dos treinamentos? Aí ele falou, pode, você não está mais me ajudando em nada?
Não, brincadeira, ele não falou isso, não. Ele falou, Gibi, aproveita essa oportunidade. Então eu aproveitei, eu agradeço também, porque foi um momento importante. Ele foi um grande incentivador, uma pessoa muito importante também na minha formação. E aí foi quando tudo aconteceu. 2017 recebi a proposta e fui como uma terceira auxiliar, um período de muito aprendizado, de muito entendimento, de muita busca por conhecimento e de grandes oportunidades. Então, mais ou menos isso. A Bia fala que eu ajudei. Na verdade, a gente dá oportunidade e as pessoas seguem. As pessoas têm méritos, as oportunidades aparecem, a gente dá ali uma empurradinha, uma ajuda, um suporte, mas ela segue aí pelos méritos próprios. Ela está hoje aí porque sempre mereceu, foi atrás. E eu costumo falar que isso é um case, porque assim, a Bia nos procurou perguntando de curso quando ela ainda jogava. Tipo, ela já estava se preparando para essa transição. Não é aquela coisa, parei de jogar, vou fazer o quê? Não. Ela foi pensado. Né? Ela não sabia que ia chegar ali, mas ela já estava se preparando para isso. Então, é muito isso. Assim, as oportunidades, elas surgem, mas vai muito mais de como as pessoas aproveitam, né? E como elas seguem, né? Com as portas que se abriram, do que, é alguém que leva, né? Eu agradeço aí o reconhecimento, mas ela sabe que, tipo, é por mérito próprio que ela chegou onde chegou. Agora aqui, Bia, uma para nós duas, complicado. Fala. Legal. Não, eu só ia falar da importância dos educadores, né? Dessas pessoas que orientam, né? Do lado das atletas. A gente precisa dessas pessoas, desses incentivadores. Porque o futebol, ele é passageiro, né, Val? Ele, como tudo na nossa vida, ele tem um tempo de começar, né? Tem um tempo de amadurecimento e tem um tempo de finalização. E talvez nem seja finalizar, de se transformar. Exato. Então, eu sei que tem muitos educadores aqui, muitos professores, e eu deixo aqui uma mensagem, porque eles são fundamentais em todos os processos dessas atletas. E às vezes a gente não sabe e não entende o tamanho dessa importância, mas eles podem transformar vidas. E a gente acaba sendo privilegiado quando a gente encontra essas pessoas, né, no nosso caminho, para nos guiar, para nos ajudar, para nos orientar. Então, deixa aqui Aqui, Gabriel. Essa é uma para nós observação. duas. Uhum. Vamos ver o que Tá. a gente tem que se virar aqui para responder. Os movimentos de igualdade de gênero no mundo, como o He4She, influenciam o esporte, mais especificamente o futebol? Val, de novo, por favor. Os movimentos de igualdade de gênero, Uhum. He4She, esses que a gente está vendo aí, eles influenciam no esporte e no futebol? Val, a gente não consegue falar sobre o futebol se a gente não falar do momento da mulher, né? E eu acho que isso uma coisa puxou a outra. Então a gente vê mulheres em cargos de tomadas de decisão, a gente vê uma interação maior entre homens e mulheres, a gente vê um entendimento dessas necessidades de que um pode complementar o outro, mas é importante que existam essas duas figuras. E então a gente eu não deixaria de falar do futebol sem falar do momento da mulher hoje na sociedade. É exatamente isso. Acho que é um movimento geral e claro que, como tudo, o futebol ele dá e recebe. Né? O futebol, eu acho que é uma das modalidades que eu costumo dizer que é a ferramenta social mais poderosa que a gente tem, principalmente a gente aqui no Brasil. E é impossível você falar de qualquer movimento social que não inclua o futebol, porque ele está presente em tudo. E essa questão da igualdade de gênero, ela não vai só na questão futebol atletas, né? Tem toda uma questão que a gente também vem trabalhando, que a gente vem ganhando espaço nas mulheres gestoras, nas mulheres treinadoras, no espaço para as mulheres. E fala assim, o espaço para as mulheres, o espaço está aí, porque a gente vai competir com quem tiver que competir. Eu acho que o futebol feminino ele não tem que ser um gueto segregado só para as mulheres ou para as atletas que jogaram. Senão eu era uma das pessoas que não estaria aqui. Eu acho que tem muito homem que podem contribuir para isso. Agora, o que a gente precisa ter é mais do que o espaço, a gente precisa ter o ambiente para a gente chegar lá e conseguir produzir. Né? Porque você fala, o espaço
vai buscar, como você buscou o seu, como eu busquei o meu e tal. A grande questão é o ambiente, é você chegar lá e ali ser propício para você render, para você poder dar o seu melhor, para você mostrar o que você foi, né? Todas as suas habilidades profissionais. Mas é como você falou, é impossível você separar qualquer questão de igualdade de gênero do momento da mulher e principalmente do movimento, da ferramenta que é o futebol. O futebol é uma ferramenta social absurda, muito poderosa. É verdade. E vou acrescentar uma observaçãozinha aqui. A Pia e a Lili, elas sempre falam isso, né? Porque quando elas chegaram, muitas perguntas eram: vai ser uma comissão só de mulher? Como vai ser isso? E elas sempre falaram sobre a importância de você ter uma comissão que é diferente, que é mesclada, né? Porque um complementa o outro. E a gente vai se complementando, não na questão do gênero, mas das diferenças mesmo. Independente independente do gênero. Pessoas diferentes se complementam, vai puxando, né? Ela sempre fala isso de que maneira a gente pode tirar o melhor um dos outros. Então, essas diferenças, elas agregam, sim. Independente do gênero, por favor, não me entendam, né? Eu estou falando das pessoas, dos indivíduos. Eu lembro uma fala dela naquela palestra que ela deu no Somos Futebol que me chamou muita atenção, que é muito isso. Ela não era treinadora do Brasil ainda, foram meses antes dela ser contratada, e ela veio, deu uma palestra e ela falou assim: eu preciso ter na minha equipe pessoas diferentes, eu não posso montar uma equipe com todo mundo pensando igual a mim, porque tem um número Claro, X de problemas, um número imenso de problemas, eu preciso ter visões diferentes para resolver todos da melhor maneira possível, porque cada pessoa tendo uma visão, claro, eu vou ter muito mais opções para definir qual é a melhor solução para aquele problema. Então, isso me chamou muito a atenção, claro, porque muitas vezes, seja lá qual equipe de trabalho você vai montar, você acaba muitas vezes escolhendo as pessoas que fazem muito próximo ao que você faz, ou, né? E a grande sacada é exatamente isso, porque você abrange muito mais, né? A tua capilaridade de soluções é muito maior com pessoas que são diferentes e pensam de outra forma. Acho bem, bem interessante esse posicionamento dela, esse conceito que ela tem. com certeza. Vamos lá, Bia. Samir Filho, qual é a principal diferença do futebol feminino para o masculino na questão de bastidores e preparação? Sabe, quando a gente fala desses bastidores, as vivências são diferentes, né? Então, assim, eu não tenho o bastidor do masculino, eu tenho o bastidor de quando eu jogava bola na rua com os meus amigos e a gente se dava muito bem, a bagunça era ótima, o convívio foi muito grande. Então, eu sempre falo sobre isso. Ali na rua a gente exercitou muitas coisas, como o respeito uns com os outros, com as diferenças, né? Eles eram os meninos, eu era a menina, e como eles me viam, como eles me enxergavam, como eu enxergavam todos aqueles meninos. Então, essa é a vivência que eu tenho, assim, de clube. Eu realmente não tenho esse privilégio ainda, que seria muito legal também poder vivenciar. Mas os indivíduos cada um tem as suas características, né? Então é isso que deixa o ser humano tão especial, cada um de uma maneira, e a gente precisa aprender a lidar com cada um. Tinha mais uma depois, né, dessa pergunta, Val? O É bastidor da. e... Puxa, agora passei aqui a pergunta. E a preparação. Não, tudo bem. Os bastidores e a Eu preparação. espero que tenha respondido. E da Nessa questão do. preparação. A preparação, pode falar, Val, se puder. Na verdade, assim, a questão de bastidor, eu tive uma vivência ali curta com algumas seleções de base, e é muito isso que você Uhum, falou. Na verdade, assim, é um espaço que elas têm ali, é o vestiário, não muda a diferença. O que muda sim, são as peças, como vai mudar o vestiário sim, do clube X para o clube Y, porque as peças são diferentes, mas assim, você vai sim, ter, por exemplo, os rapazes que estão ali da comissão, que na área molhada não vão, para elas tomarem banho, tem um espaço. Acho que é a única diferença que você sente. Da mesma forma que se você estiver numa comissão
de time masculino ou a mulher, ela não vai estar lá na área onde os meninos tomam banho. De restante, é o que a gente tem acostumado a falar e pensado muito, principalmente nessa questão da formatação de uma escola de futebol feminino, que eu vou falar um pouquinho mais à frente e tal, é que o jogo é o mesmo, né? As peças são diferentes, né? A mulher, a única diferença, assim, aí voltando para essa questão da preparação, é que a resposta de uma mulher, fisiologicamente ou neurofisiologicamente, ela é diferente da do homem, como é no vôlei, como é no basquete, como é em qualquer outra modalidade. O restante, você parte do princípio que aquele grupo é único. Ele vai agir de uma forma diferenciada de qualquer outro grupo, independente se é feminino ou masculino. Sim. Foi E bem dessa que... preparação, não, não, ótimo. E a preparação, a diferença, não, assim, o futebol e o que você vai trabalhar, né, não importa não importa o gênero. O que vai importar é esse feedback que você vai ter com as atletas, né, você deixar muito claro para onde você está indo e de que maneira você está passando esse trabalho. Mas a preparação é igual, são só maneiras e maneiras de você ensinar o futebol. Perfeito. É que, Bia, Lucas Brasileiro. Bia, você pensa em treinar algum clube futuramente? Jogou a bola, hein? Ô, Lucas, eu espero ser um dia uma treinadora. Quando isso vai acontecer, acho que eu tenho um caminho muito grande pela frente, né, ainda para aprender, ainda para caminhar, mas eu espero sim, tomara que isso aconteça. Voltando um pouquinho para a seleção, vemos atletas de qualidade na seleção sub-20 dessa geração passada. Quais os fatores necessários para essas atletas darem o passo para a seleção adulta? Ah, muito legal essa pergunta. É verdade, nós temos uma seleção sub-20, né, agora e essa do último Mundial com grandes valores. Elas vão ter o momento de chegar à seleção adulta, né, elas estão sendo acompanhadas, elas estão tendo o momento das experiências dentro do clube, e eu tenho certeza que se todas elas continuarem com o trabalho que estão sendo feito nos clubes, e elas vão ter a oportunidade delas, obviamente. Até porque o nível técnico agora no Brasil está crescendo muito, né? Com os novos clubes, com o retorno de algumas atletas, né, que estavam jogando fora. Então, acho que essa experiência, assim, esse ambiente para essas meninas da Sub-20 crescerem, né, se desenvolverem ainda mais, é mais propício ainda, não, Bia? Val, eu perdi o final. Fala. Esse ambiente é mais propício para o crescimento e desenvolvimento dessas meninas, né? Com a volta dessas atletas que jogavam no exterior, com a melhoria do nível técnico brasileiro, com o aumento do número de clubes, né? De clubes mais estruturados e Perfeito, tudo mais. perfeito. E quanto mais a liga se fortalecer, quanto mais o campeonato brasileiro, né, ele tiver forte, isso vai trazer o alto rendimento em todos os jogos, os clubes com suas atletas, suas comissões, então tudo isso vai elevando cada vez mais o nível do futebol. Show de bola. Ó, aqui chegou uma bem interessante. Treinadora Verônica. Bia, em julho de 2020, as meninas iriam tentar a medalha dos Jogos Olímpicos, mas com essa situação atual de pandemia, como elas estão mantendo os seus rendimentos e como está o preparo para o retorno? Para o retorno, a gente não, né, não tem previsão, assim, a gente não tem previsão. O que elas estão fazendo, elas estão seguindo a programação e tudo que o clube de cada uma tem enviado para elas. Então, todas elas estão sendo monitoradas pelos seus clubes. Nós estamos em contato com os clubes também e com as atletas para que, né, dando o suporte necessário. Mas a Pia, ela tem falado, a Pia e a Lili, elas têm reforçado muito isso. Elas têm reforçado um ponto importantíssimo, que é a nossa capacidade de enfrentar esse problema agora. Então,
o que a gente pode fazer para nos manter em atividade, né? Tudo isso está sendo passado, os clubes estão monitorando, elas estão tendo todo um suporte necessário, principalmente físico, elas estão em contato com as comissões, mas o que elas estão fazendo, qual é a capacidade que cada uma tem de enfrentar esse problema, para que quando, né, a situação aparecer de um próximo jogo, de uma próxima, da abertura dos campeonatos, elas voltarem para os clubes dela, como elas vão estar? Então ela tem batido muito. E ela fala sobre separar uma boa atleta de uma atleta que pensa em jogar os Jogos Olímpicos, que pensa realmente no alto rendimento. Porque ela vai ter a possibilidade de ter o controle do que ela vai poder fazer, né? É muito fácil, eu vou ficar aqui dentro, não, eu não vou poder fazer porque eu não tenho espaço. Ah, não, mas eu tenho 1 metro aqui que eu vou poder ficar pulando. Né? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas é só para mostrar a atitude, né? Como a gente vai encarar esse problema que apareceu para todo mundo, não é só aqui. Então imagina as seleções aí do mundo inteiro, os atletas do mundo inteiro. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. A gente já vai agora se encaminhar aqui para finalizar, para a gente ir encerrando. Então, queria agradecer muito todo mundo que participou, o interesse, o número de perguntas. Eu espero que a gente tenha conseguido responder a maioria delas. Se não, fica aí o contato da CBF Academy, @CBF Academy, para mandar as perguntas de novo. A gente tenta responder, Bia tenta fazer uma força-tarefa para não deixar ninguém sem resposta, tá? Bia, agradecimentos, finalizar. Eu só tenho a agradecer, Val, toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre a modalidade de que a gente gosta tanto. Eu fico feliz, eu me sinto privilegiada, eu vou usar essa palavra muitas vezes, assim que eu me sinto. A coisa boa do futebol feminino é que a gente tem muito, que somos todos muito acessíveis, né? Então, o Instagram tá aí, a gente pode conversar, pode trocar. O futebol feminino precisa, assim, que a gente esteja junto, que a gente caminhe para o mesmo lugar e que a gente possa trocar informações, porque é isso que vai fazer a modalidade cada vez mais forte, né? Dividir as nossas experiências. Então, fica o convite para a gente estar sempre em contato e eu estou à disposição. Bia, obrigada. Obrigada aí pela participação, por contribuir tanto, por dividir tanta coisa aí do lado pessoal, da sua transição, dos bastidores aí da seleção e tudo mais. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu gostaria de tocar em 2 assuntos aqui. Uma vez mais a respeito do curso. O curso se chama Treinando Mulheres no Futebol. A gente vai lançar ele em breve. Voltado especificamente para as respostas fisiológicas, para a neurofisiologia da mulher e como ela responde. Então, é um curso mais voltado para preparadores físicos, fisiologistas, mas que vai estar aberto aí para todos os interessados. Eu acho que vai ser um sucesso assim de alcance, porque eu acho que é inovador. A gente está com grandes nomes, grandes professores desenvolvendo esse curso, meio surpresa ainda. E a gente conta aí com o interesse de vocês para quê? Para melhorar, né? Para profissionalizar o futebol feminino. Quanto mais capacitado profissional que estiver trabalhando com o futebol feminino, maior é o nível técnico, maiores são as melhorias que a gente pode trazer para o futebol feminino. E a outra novidade é a criação de uma escola de futebol feminino dentro da CBF Academy. A gente vai ter aí um cardápio com alguns cursos, entre 9 e 10 cursos, incluindo esse que eu acabei de falar para vocês. Então, ele faz parte da Academy, os cursos de licença permanecem da mesma forma, mas a gente vai ter uma vertente voltado para o futebol feminino, e aí não seria só na parte técnica, tem na parte de gestão, tem na parte de formação pessoal, transição de carreira, media training. Então, aguardem que em breve vai ser lançado aí a Escola de Futebol Feminino, na qual eu estou à frente, tenho o grande prazer e a grande responsabilidade de pôr em prática. Então, convido todos também para sexta-feira assistir o Guilherme Passos, fisiologista aí que trabalhou muito tempo com futebol feminino também. Essa semana ele foram todos os CBF Academy Talk de futebol feminino, ou futsal feminino. Então, contamos com a presença de todos aí para ouvir o Gui Passos, que também é outro fera.
Gente, obrigada e até a próxima. Obrigada, Bia. Obrigada a você.